E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE. E hoje a gente vai falar sobre a nossa videoaula, vai ter como referência um autor muito legal, muito bom, chamado Gilberto Safra, tá? O nome do texto é Atenção e Necessidades da Alma. Acho que vocês vão gostar. Bem, segundo Gilberto Safra, uma coisa que você tem que saber é que ele diz que o sofrimento ele é decorrente da vida pessoal e do mal-estar que é causado pela cultura, né? Por tudo que a gente vive, né? Por como a sociedade ela foi, ela tem, o sofrimento tem sua gênese nas bases da sociedade, né? De como ela foi formada. O Gilberto Safra ele descreve, ele argumenta que o homem ele é vítima dos encontros e dos desencontros de uma vida extremamente opressora no sentido de experiências negativas dentro da sociedade, né? E que nós, seres humanos, temos a tendência de sempre, né, culpar a atualidade por conta do nosso sofrimento, né? O Gilberto Safra ele fala que o ser humano ele está num momento de coisificação, né, onde a ênfase existe nas questões de artificialidade, né, que são, né, que vem junto da tecnologia. Quando a gente fala de coisificação, é o sentido de tornar tudo objeto, né? Tudo, o ser humano ele se torna um objeto, né? O Gilberto Safra ele argumenta nesse texto, e eu acho que é muito coerente, inclusive, que justamente por conta desse fenômeno de coisificação estar em evidência, há né, dentro do contexto, há o achatamento do ser humano, né, que se insere num contexto extremamente mundano, onde a condição humana ela fica deixada de lado, tá? E é por isso que o homem, segundo Gilberto Safra, experimenta a agonia claustrofóbica que é viver, né? Mas viver sem sentido, tá? O Gilberto Safra ele diz que o homem ele vive de tédio, né? De impossibilidades de realizações. Ele vive de uma extrema frustração, onde surge o desenraizamento que se tornou um paradigma fundamental do adoecimento na atualidade. E isso é bem coerente, que se você parar para racionalizar, a gente está seguindo esse caminho mesmo, né? O Gilberto Safra, ele diz que todo esse fenômeno está cada vez mais presente e com maior intensidade no mundo contemporâneo, né? Sendo em maior nível ético, étnico, estético, que se apresenta diante de uma maneira extremamente sagrada, né? Se você for ver, a gente está seguindo essa linha mesmo. Basta olhar os Facebooks da vida, os Instagrams, né? E todas essas redes sociais, né? Que mostram pessoas extremamente plastificadas, né? Focadas no estético, né? Que se você olhar para sei lá, aquele Instagram, eu tenho Instagram, né? Mas vou usar aquele Pinterest, por exemplo. Ele é uma vitrine, né? Pô, na Holanda lá tinha uma rua, né? Que as mulheres se vendiam dentro das prateleiras. Bem, as pessoas elas são capturadas pelo mundano, elas vivem uma experiência de ausência de significados pessoais, né? Em um modo de vida extremamente superficial e profundo no sentido de misterioso, onde leva as pessoas, né, a ter uma vida de tédio, sem sentido e extremamente, né, letárgicas. O Gilberto Safra ele diz que as pessoas elas estão lançadas para fora de um mundo humano, né? E por isso as pessoas sofrem por não sentirem que participam da humanidade. E elas não suportam viver em um mundo esquecido de gestos acolhedores, né? Né? Essas pessoas, elas são
chamadas pelo Gilberto Safra de pessoas espectrais, né? Que geralmente são confundidas com esquizoides, mas que na realidade são meros profetas aí que guardam memória de um ser humano e de esperança do que está por vir. Isso que o Gilberto Safra está falando é que existe ainda um tipo de pessoa que tenta viver da simplicidade e que tem uma esperança, né, de que o mundo melhore. Tá? O Gilberto Safra diz que nós somos seres que ansiamos, né, pelo absoluto e que sonhamos com a realização do que, né, do adormecido em nós mesmos, né? Ele diz que nós vivemos atravessados pela memória do que a gente ainda não conseguiu, né? A gente fica sempre nesse ciclo de pensamento. E isso se constitui no decorrer da nossa vida numa metamorfose que em cada pessoa, né, ocorre de uma forma, mas mesclada aí entre o si mesmo com o outro, tá? E um outro, obviamente, que permita aí que você realize isso aí, né, e que você consiga, né, constituir a evolução de modo pleno. O Gilberto Safra ele fala que tem que ser feito um trabalho, né, que vá além dessas representações da condição humana, que esteja aberto às necessidades do homem no mundo, né? Porque o mundo ele tem que estar aberto também aos mistérios e ao outro, né? O Gilberto Safra, eu gosto muito desse texto porque ele fala de uma igualdade de destino em que o outro possa vir e possa vir a experimentar a igualdade, né? Tanto das necessidades fundamentais da alma quanto das necessidades fundamentais humanas, né? E nesse sentido, o Gilberto Safra, ele descreve, né, na verdade, ele escreveu que a clínica ela deve acolher, né, a psicologia clínica, como é que fala essa palavra? Desenraizamento e possibilitar o encorajamento ético da demanda que possa estar presente no paciente, né? Então, você consegue ver aí que a fala do Gilberto Safra, quando ele toca a sessão que na psicologia clínica, ele diz que a sessão leva a pessoa ao caos e à ordem, pois a atenção fica voltada para o ser humano e a terapia ela tem o seu modo de ser acolhedor, né? Então, nesse sentido, o sujeito tem aí que ser avaliado, né, aviltado e investigado as suas desordens, as suas agonias, só que tendo cuidado de desenvolver a oportunidade dessas pessoas a acessar a ordem do mundo, né? Porque a experiência da ordem clínica acompanhada do reconhecimento da fratura ética vivida pela pessoa auxilia a realizar a necessidade de um encontro dela com ela mesma e com o mundo humano. E isso é indispensável, né, para a alma humana. Inclusive fomentando a questão da criatividade, né, que é o que faz o ser humano, né, tá sempre numa transição e transcendência originária. Então, tudo isso que a gente está falando são pontos que o Gilberto Safra ele diz que são importantes numa psicologia clínica, né? Então, por meio desse reposicionamento que o homem se insere na história humana, ele consegue caminhar pela vida decidindo, tendo escolhas, né, tendo possibilidades. Então, o Gilberto Safra ele termina esse texto dizendo que a experiência de ter sido amada, por exemplo, em um processo clínico, amado não no sentido libidinal, mas no sentido mais profissional, aliás, psicológico, leva a pessoa a acessar, né, valores e cuidados que fazem bem para ela mesma, né? E isso se torna uma necessidade constante e que a partir desse momento a pessoa vai ocupar uma posição em que ela possa desenvolver isso nela mesma, né? E reconhecer. Então, nós devemos, na psicologia clínica, utilizar uma linguagem pessoal que aquela pessoa está no nosso ser, né? A gente tem que ter todo esse cuidado, né, dessas questões. E, assim, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha compreendido. Esse texto não é um texto, ele é simples da gente ler, mas ele não é fácil de compreender, tá? Você percebe que ler e compreender não são sinônimos, né? Mas se você tiver alguma dúvida, você posta aí que a gente responde. Beleza? Se você quiser um certificado de atividade complementar, é só você entrar no site do IPSI, tá? www.ipsi.com.br. Na opção cursos vai ter um curso com esse nome, vai ter uma pergunta, você responde, você consegue imprimir seu certificado. Valeu?